Capítulo 7. As formas pensamento. Irei agora lhe dizer algo sobre a criação ou animação das formas pensamento. Para isso, devo definir brevemente vários termos com os quais você pode não estar familiarizado, ou se estiver, uma definição não ficará fora de lugar, pois mostrará com mais clareza o que pretendo dizer. Remontando aos primórdios da linguagem, descobrimos que nossa atual palavra homem teve sua raiz em uma antiga palavra sânscrita, manas, que significa pensador. Esta palavra veio através das longas eras, com poucas mudanças até agora. Em vez de manas, nós lemos homem, mas ainda significa pensador. O homem, em sua essência real, é um princípio pensador, e esse princípio, o verdadeiro ego, é chamado pelos ocultistas de mutilas, porque o termo caracteriza o ego como pensador. O ego é conhecido como manas, e seu plano de atividade é conhecido como plano manásico. Há também um plano de sentimento, emoção e desejo, no qual o manas, ou pensador, funciona, e isso é chamado de plano câmico. Não kármico, mas sim kâmico, pois karma e kama são dois termos distintos. Eu uso esses termos ocultos porque eu tenho meu conhecimento da criação de formas pensamento da filosofia vedante e desejo dar crédito ao mesmo, também porque eu não conheço termos melhores para definir os planos de pensamento e sentimento. A atividade manásica e a atividade câmica devem combinar-se para produzir a vibração que constrói a forma e molda a matéria. Como é realizada essa construção da forma? O processo é difícil de colocar em palavras, no entanto, tentarei descrevê-lo. A criação da forma é um processo sutil e não pode ser detectado pelos sentidos físicos. A telepatia ou transferência de pensamento é conhecida apenas por seus resultados, ou seja, quando duas pessoas concordam em enviar mensagens de pensamento uma à outra, e essas mensagens são recebidas, palavra por palavra, tão claramente como se faladas audivelmente ao ouvido que escuta, ou através de uma percepção mental tão distinta como se estivesse escrita em papel, então não pode haver dúvida de que o pensamento foi realmente transmitido de mente a mente. Nós não vemos, ouvimos ou sentimos tais pensamentos em seu ir e vir, e ainda assim é demonstrado em centenas de casos por experimentos científicos que eles vêm e vão. Muitas vezes apresentam-se às nossas mentes algo como os nossos próprios pensamentos, vindos não sabemos de onde. Sempre que temos um pensamento que não podemos explicar pela lei da associação, um pensamento tão desvinculado de nossos outros pensamentos que chega a ser realmente surpreendente, podemos seguramente supor que nos vem diretamente da mente universal ou nos é transmitido de alguma outra mente humana. Testes experimentais demonstraram a lei da transmissão do pensamento repetidas vezes, até que o fato da telepatia não pudesse mais ser questionado entre os cientistas ou pessoas inteligentes. O modo de animar as formas pensamento, tanto quanto pode ser descrito, é o seguinte: o manas, ou o princípio pensante, forma uma imagem mental ao desenhar em forma definida a matéria difusa e altamente etérea do plano manásico. A imagem mental assim formada é uma criação etérea.
uma coisa sem forma, cor ou peso, e é atraída para o plano de sentimento ou emoção, onde é animada e então se torna uma forma pensamento substancial, uma entidade viva, possuindo forma, cor e peso, e tem o poder de deslocar-se de um lugar para o outro de acordo com seu desejo. Ela obedece à lei da vida e se move para fora do centro, para fora da circunferência do indivíduo, indo até além dessa circunferência para o mundo circundante. Uma coleção dessas formas pensamento ao nosso redor cria o que é chamado de pensamento. Forma uma aura pensante e impressiona outras pessoas de forma agradável ou desagradável, de acordo com a natureza dos pensamentos que a compõem. A pessoa com uma aura agradável é apreciada e atrai o sucesso, enquanto a pessoa com a aura desagradável repele o sucesso. Você, em sua essência interior, é um pensamento que emana da mente divina, e seus pensamentos, por sua vez, são entidades secundárias emanadas de sua própria mente. Como você tem ação independente e pode ir aqui e ali à vontade, seus pensamentos, sendo edições microcósmicas de si mesmo, adquirem ação independente e se movem para o espaço, fazendo muitas coisas das quais você não está ciente. Seu pensamento é capaz de ir por conta própria a lugares e pessoas totalmente desconhecidos de você. E isso parece inexplicável. É assim que o desejo e a aspiração encontram sua realização, e é assim que o sucesso é conquistado pelo pensamento. Alguns pensamentos são fracos e de curta duração. Outros são fortes e aptos. Você alimenta e nutre um pensamento em força e vitalidade, pensando-o dia após dia e ano após ano. Se você pensar em saúde dessa maneira persistente, você finalmente tornará o pensamento tão forte que dominará as condições doentias e as expulsará do seu corpo. Seu organismo físico pode ser descrito como uma coleção ou conjunto de formas pensamento. Os pensamentos que você entretém, saindo do seu centro, encarnam-se em seus nervos, músculo, carne, ossos, sangue e secreções. Estes são realmente feitos e refeitos por suas formas pensamento. Cada átomo do seu corpo deve ter sua alma ou princípio inteligente que responde a cada pensamento e a cada emoção que você sente, pois o princípio central inteligente, ou a alma dos átomos, é altamente sensível a todas as influências. Se isso não fosse verdade, não haveria relação possível entre o pensamento de cura e os átomos doentes que ele afetaria e controlaria. Às vezes, o princípio inteligente no átomo é letárgico e lento para responder, e nesses casos, a cura é lenta. Esse estado letárgico do átomo nem sempre é devido à mente do paciente, mas remonta a ancestrais que possuíam certos estados mentais e o transmitiram por hereditariedade a seus descendentes. O tempo e o esforço desintegrarão o pensamento herdado, assim como as rochas da terra são reduzidas a pó pela ação contínua dos elementos. Seu corpo de hoje é a soma de seus pensamentos passados e os pensamentos de seus ancestrais. Isso pareceria uma proposição difícil ou mesmo impossível se não fosse a lei da vida trabalhando com você para produzir aquilo que você está destinado a ser, um indivíduo perfeito. Este é o fim e o objetivo da evolução, e, portanto, eu digo, a lei da vida está com você,
em sua busca pela saúde perfeita da mente e do corpo. Não pense em seus átomos como fixos, pois eles não são. Há uma fixidez temporária. Você sempre gera mais pensamento do que pode utilizar em seu corpo, e esse excedente de pensamento constitui a corrente que viaja para fora em sua aura e além dela. Você produz sua aura de pensamento, e ela pode ser tão doce e deliciosa quanto o perfume de uma flor, ou tão nociva e repulsiva quanto o fedor da putrefação. Sua aura é uma emanação de seu pensamento e corresponde à sua qualidade em cada particular. Ninguém poderá prejudicá-lo se seus pensamentos forem continuamente bons, pois cada pensamento bom é uma força positiva, formando parte de sua aura e ajudando a construir ao seu redor um ambiente protetor. À medida que você continua fazendo boas formas pensamento, elas se tornam um verdadeiro exército de protetores. Quando Stradella cantou canções sagradas diante do altar, sua aura protetora ficou tão forte que os assassinos que o roubavam ficaram impotentes e não puderam desferir o golpe mortal. Podemos prontamente acreditar que tais coisas são possíveis quando refletimos que as formas pensamento são animadas com inteligência e energia, e que podem, portanto, agrupar-se como um exército protetor em torno da pessoa que as projeta. Estar convencido disso é tornar-se absolutamente destemido em todas as condições e circunstâncias. Pensamentos de medo produzem átomos prejudiciais, doentes e fracos. Por isso, é necessário eliminar o medo de sua mente. Estar convencido disso é tornar-se absolutamente destemido em todas as condições e circunstâncias. Pensamentos de medo produzem átomos prejudiciais, doentes e fracos. Por isso, é necessário eliminar o medo de sua mente. E você pode fazer isso se perceber que é um com a substância de Deus e não tem nada a temer. Pensamentos ansiosos, preocupados e tristes vêm sob a cabeça dos pensamentos de medo, e eles podem ser dissipados pelo conhecimento de que você é de uma substância espiritual indestrutível que não pode ser prejudicada. O poder infinito de Deus é o nosso poder. Portanto, não temos nada a temer, nada com que ficar ansiosos, nada com que se preocupar e nenhum motivo real para ficar triste. Quando percebemos tudo isso, nossos problemas se afastam de nós e há uma grande paz que permeia a mente, registrando-se também no corpo. Mas por que os pensamentos de medo ganham tanto controle sobre nós antes de conhecermos a verdade do nosso ser? Direi o porquê. Nós traçamos nossa herança mental de volta ao selvagem, ao adorador de fetiches, que temia um mundo desconhecido e não descoberto, no qual ele imaginava um inimigo emboscado atrás de cada árvore. Psicólogos como o Dr. Stanley Hall nos mostraram como herdamos nossos medos dos primeiros selvagens, mas falharam em nos mostrar como nos livrarmos deles. Resta ao novo pensamento nos mostrar isso. Lembre-se que seu futuro corpo será composto de suas formas pensamento atuais, ou átomos com alma. Mesmo o materialista Haeckel, em seu trabalho sobre a evolução, foi obrigado a atribuir almas aos átomos para explicar sua inteligência e atividade. Você pode dirigir-se às formas pensamento como faria com os seres humanos, dizendo-lhes o que deseja que façam. Assim, dia após dia, você crescerá em melhores condições, criando novas e vibrantes formas pensamento que lhe trarão saúde, prosperidade
e felicidade.